TV Com Pelotas, aqui na Casa de Cultura Simões Lopes. Nós vamos falar agora com o Marques, que vai tomar posse daqui a alguns minutos, num grande evento que inclui a posse e também a entrega de 3 brasões. Eu vou pedir para ele falar um pouco sobre isso, para a abertura do nosso programa. Hoje é uma data muito especial para o Instituto Simões Lopes Neto, que está comemorando 20 anos da Casa de Simões Lopes, que foi uma conquista de todos os admiradores e estudiosos do Simões, que conseguiram transformar essa casa, que foi moradia do escritor por 10 anos, de 1897 a 1907. O escritor Simões Lopes residiu nessa casa, e essa casa se transformou há 20 anos atrás em patrimônio cultural do Estado. A partir daí ela se transformou num centro de preservação da memória e do legado de Simões Lopes e um espaço de pesquisa, de estudos. E hoje nós estamos comemorando esses 20 anos e também entregando o prêmio que se dá todos os anos àquelas pessoas, personalidades que se destacam na preservação dessa memória, do legado através de sua obra, da sua arte ou da própria contribuição. Então hoje os premiados serão o Biscoito Zezé, os irmãos Ruivo, a Unimed e o cantor e compositor Vitor Ramil, que ao longo desses 20 anos contribuíram com a preservação do legado do Simões Lopes. Muito obrigado, essa parte inicial. Nós vamos começar agora a gravação da programação das imagens. TV Com Pelotas. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, fique à vontade. Boa noite a todos. É com grande honra e alegria que damos início a essa noite de celebração. Hoje nos reunimos para 3 momentos de extrema importância para a história da nossa instituição. A transmissão de cargo da diretoria, a tradicional entrega do Prêmio 300 Onças e a comemoração dos 20 anos de história do nosso querido Instituto João Simões Lopes Neto. Para iniciarmos, gostaríamos de registrar a presença da nossa diretoria, representados neste momento pelo senhor Carlos Francisco Sica Diniz, representando o município de Pelotas, o secretário de Turismo Danilo Rodrigues, representantes da Biscoito Zezé, José Francisco e Fábio Ruivo, Unimed Pelotas, Dr. Maurício Goldman Júnior, Academia Sul-Brasileira de Letras, Academia Pelotense de Letras e Casa de Cultura Jorge Braga, representando a Associação Comercial de Pelotas, Patrícia Batista, presidente do Centro Português 1º de Dezembro, Eduardo Chico Barreira, demais autoridades, associados, amigos da cultura, imprensa, TV Com, Cleiton Rocha, Jornal Tradição e todos os convidados que nos honram com sua presença nessa noite. O primeiro momento será a transmissão de cargo da diretoria. Para marcar o encerramento de um ciclo de grandes contribuições, convido o presidente, senhor Carlos Francisco Sica Diniz, para seu discurso. Obrigado. Aqui. Boa noite a todos. Não é propriamente um discurso, é apenas um registro. Nós estamos aqui reunidos hoje para a transmissão do cargo da presidência, que exerci por 4 anos, 2 mandatos, agora chegando ao fim, ao meu sucessor, professor Paulo Lisandro Marques, professor da Universidade Federal, que me sucederá no cargo e a quem eu desejo assim, uma gestão profícua e vibrante, com ideias novas, como certamente surgirão. É importante nas instituições como a nossa, né? Instituições privadas, que haja sempre um rodízio nos cargos da presidência. Às vezes não é fácil, porque poucas pessoas hoje estão dispostas a assumir um trabalho voluntário dessa envergadura. Embora aqui no Instituto nós tenhamos uma situação sui generis, porque apesar de ser uma entidade privada que não recebe nenhum recurso público, a não ser o apoio de algumas entidades privadas, que é o que vem nos mantendo e alguma contribuição dos associados. Então, é difícil encontrar um sucessor, porque as pessoas às vezes se assustam, né? Acham que é uma tarefa que não de difícil desempenho, mas na verdade não é. O Instituto tem caminhado sozinho, graças à grande colaboração que a comunidade de Pelotas
tem prestado à nossa instituição. Não é fácil, claro, não é fácil manter uma casa como essa, uma casa antiga, que sempre requer reparos, não é? Esses reparos têm que se adequar sempre à legislação, trata-se de uma casa tombada, então, enfim, são encargos, um trabalho voluntário e que precisa de uma dedicação assim permanente. O professor Paulo Marques, tenho certeza, se desempenhará muito bem, né? Ele tem ideias novas e é importantíssimo que haja esse rodízio, porque tem que fluir, a entidade tem que fluir com as novas ideias, com sangue novo. Professor, eu gostaria que o senhor se pronunciasse, agora já empossado, né? Porque nós já fizemos a ata, e vamos assinar aqui simbolicamente no livro. Né? E está oficialmente empossado como novo presidente do Instituto, senhor Paulo Oliveira Amaral. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala recordando uma passagem que eu li recentemente do escritor já falecido, simoniano, Luiz Borges, que conta uma passagem que ele fala que quando ele conheceu Carlos Reverbel, já idoso, e Carlos Reverbel, ele disse que era muito generoso, e ele falou que Carlos Reverbel dizia assim: se você é um admirador de Simões, é meu amigo. E essa palavra, isso que ele falou, é algo que eu gostaria de trazer aqui, que eu faço minhas essas palavras. E nós somos os admiradores de Simões, é meu amigo, somos amigos, então estamos entre amigos, né? E nessa ideia, eu pensei também de que, na verdade, existem dois tipos de simonianos, de admiradores de Simões. Existem os ilustres simonianos, né? Aqueles que, graças ao seu empenho, à sua dedicação, a todo o seu trabalho de mais de 20 anos, conquistaram esse instituto como um dos principais instrumentos de preservação do legado do nosso maior escritor. Então, esses ilustres simonianos, que começaram com um grupo pequeno, que criaram grupos de estudo, que criaram um núcleo de estudos simonianos. Nós temos o Sr. Mário Matos, que é um representante daquele início de núcleo de estudos simonianos, e depois toda a luta que se foi construída para conseguir transformar a casa de Simões Lopes nesse instituto. Isso aconteceu na década de 90, com um trabalho formidável do Dr. Carlos, que trabalhou muito para isso, e a gente tem que lembrar sempre das pessoas, dos simonianos ilustres que fizeram esse trabalho, como Bernardo de Souza, ex-prefeito e na época deputado estadual, que junto com a mobilização de toda a sociedade conseguiu garantir que a Casa de Simões fosse recuperada e transformada nesse instituto que nós estamos aqui hoje levando adiante, né? Então, a partir disso eu comecei a pensar, se nós temos ilustres simonianos, nós temos também os simonianos anônimos, que são milhares de simonianos que admiram a obra do nosso capitão, do Simões Lopes, que estudam, que leem e que, na verdade, não fazem da sua obra, do seu trabalho, né, como outros fazem, né, e fizeram do seu trabalho o resgate desse legado. São os leitores de Simões, são professores, são pessoas que admiram e fazem parte da construção da nossa cultura gaúcha e que têm Simões a sua principal referência. Que qualquer discussão, qualquer estudo sobre a nossa cultura, ou seja, na discussão também sobre literatura, dos maiores da literatura brasileira, os maiores, inclusive os maiores contistas da literatura mundial, estará Simões Lopes Neto. Então, esses simonianos anônimos, eu me incluo nesses simonianos. Por isso eu também estou aqui me apresentando para os simonianos ilustres, para que eu estou integrando agora, né, contribuindo de alguma maneira, de uma forma mais efetiva, para o processo que eu já vinha fazendo há bastante tempo. Eu estudo e leio, sou admirador de Simões Lopes Neto há bastante tempo,
e tenho trabalhado há bastante tempo com os clássicos. Eu vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória, que nós estamos nos apresentando. Eu sou professor da UFPEL há 10 anos, sou da Faculdade de Educação, e na Faculdade de Educação eu desenvolvo um trabalho pessoal, por minha identificação com esse tema, que é o resgate da educação clássica, o resgate da cultura clássica, dos clássicos, daquelas obras perenes que são responsáveis pela formação de gerações e gerações. E os meus alunos perguntam: professor, o que é educação clássica? O que é um clássico? E eu digo: o clássico é aquele que é perene, aquele que é atemporal. Quais são os exemplos, professor? Sócrates, Platão, Aristóteles, Machado de Assis, Lima Barreto, Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto é além do nosso tempo. Simões foi um precursor em diversas áreas. Como se diz, e muitos escreveram, né? É o homem dos 7 instrumentos, é o polímata. Eu falo para meus alunos que é o polímata, né? O Leonardo da Vinci era chamado de polímata, né? Matema, que são saberes, muitos saberes, é aquele homem de muitos saberes. E Simões Lopes Neto tem esse elemento. E o Simões, para cada um que admira ele, pega o seu Simões. Né? Tem o Simões da literatura, gênio da literatura, mas também nós temos o Simões, precursor da publicidade, precursor do jornalismo, da ética do jornalismo, um homem que levou profundamente o sentido do cidadão republicano. Então, eu como trabalho com educação, e digo que a nossa educação passou de uma educação chamada antiga, no sentido temporal, para uma educação moderna, onde o elemento do mestre foi diminuindo. Não há mais o mestre que ensina, mas existe simplesmente um profissional que faz uma instrução técnica. Esse é o professor moderno. E o professor antigo, o professor clássico, é o professor onde a sua vida, a sua ética era a principal pedagogia. Esse professor de ética era Sócrates, era Platão, são os monges da Idade Média que tinham seus discípulos e existiam o que eles chamavam da escola da Vetustas Mori, né? Que era a bela ética, né? Ou seja, nós vamos ensinar ética, e ética é comportamento, é conduta, é hábito bom, justo. E aí a gente vai vendo da onde Simões tirou isso. Além da sua genialidade, né, Simões foi neto de Visconde da Graça. O Visconde da Graça era um intelectual, era um republicano antes da República. Era um intelectual que tinha uma enorme biblioteca e criou a Biblioteca Municipal. E provavelmente, eu penso, que ele conhecia muito de Cícero, ele conhecia dos republicanos romanos, e por isso ele talvez tenha dito: eu preciso homenagear o republicano, e eu vou homenagear Catão. Quem sabe quem é Catão? Catão é o grande mestre de Marco Túlio Cícero, um prócer da República Romana, e por isso ele homenageou. E Simões Lopes Neto, que conviveu com seu avô, provavelmente deve ter pensado: quem é Catão? Por que meu pai se chama esse nome tão estranho? E provavelmente ele vai estudar a República Romana. E ele estudando, ele sabe o que era um cidadão, a civis romana, o cidadão que não pergunta o que a cidade precisa que ele fazer para ele, mas o que ele tem que fazer para a cidade. É o cidadão de deveres. E Simões estava em toda parte. É outra frase que se diz: Simões estava em toda parte. E quando Simões falece, ainda não tinha se descoberto a sua genialidade literária. Qual foi a maior homenagem que ele recebeu? O homem Simões. O homem, o educador. Então essa parte que para mim é mais importante. Simões educador no estilo clássico. O estilo que nós devemos recuperar. Do professor que é um exemplo de conduta. O professor que ensina virtudes, que ensina o que é certo, o que é correto, onde o seu ensino não esteja separado da sua vida prática. E Simões era isso. Em todas as obras e nas ações de Simões estava a sua preocupação pedagógica e educacional. E eu posso dizer hoje que Simões está inclusive à frente do nosso tempo, quando nós hoje estamos negligenciando o conhecimento básico de aprender a escrever, falar e pensar corretamente. O velho trívio das 7 artes liberais, gramática, retórica, lógica,
aritmética, geometria, astronomia e música, era o conjunto de disciplinas técnicas que formavam o homem livre, o homem capaz do discernimento e capaz de compreender o que era o seu papel como cidadão. E Simões Lopes Neto fez isso, e Simões Lopes Neto não é só educador porque foi professor de contabilidade, ou porque ele fez uma cartilha de alfabetização, ou fez também materiais didáticos, mas porque ele sabia que qualquer ação dele era educativa. E ele construiu isso ao longo da sua vida. Então, o que nós temos, eu acho que esse é o grande desafio, e para mim foi quando o Dr. Carlos me convidou para compor a diretoria, para mim teve dois significados. Primeiro, uma honra pelo conhecimento que eu tenho do Instituto. E, em segundo lugar, como um dever de todos aqueles que defendem uma educação realmente verdadeira, uma educação que realmente forme pessoas capazes de saber o seu papel dentro da sociedade. E também a gente sabe como está a nossa educação hoje. Isso me preocupa muito. E me preocupa muito que nós não tenhamos professores que conheçam a história e a obra de Simões Lopes. É inadmissível que os professores não conheçam. Então, um dos desafios que nós temos que fazer na próxima gestão é que nós consigamos que a obra de Simões esteja em todas as escolas, mas não apenas nas bibliotecas, mofando e sem nenhum uso. Porque o uso do que Simões construiu, da obra de Simões, vai se dar se os professores conhecerem a obra e a vida de Simões. Então, um dos desafios, e eu acho que isso é um desafio para todos os admiradores de Simões, os simonianos, é que nós temos que formar esses professores. E eu já vou falando para vocês que um dos objetivos que eu quero construir, e peço a ajuda de todos, nós precisamos reeditar as obras de Simões, a trilogia de Simões, os contos gauchescos, Casos do Romualdo e As Lendas do Sul. No mínimo, nós precisamos de edições, muitas edições, e isso custa caro, isso custa dinheiro. E uma coisa que a gente tem que entender, por que as obras de Simões não são reeditadas? Porque o mercado de livros, ele opera por demanda. Se os professores não exigem, não tem demanda. E por que os professores não exigem obras do Simões? Porque muitos sequer conhecem Simões. Então, o nosso objetivo, como instrumento fundamental, é, claro, preservar a memória desse que é o maior escritor brasileiro, um dos maiores escritores do Brasil, um dos maiores contistas do mundo, que estão em todas as antologias e talvez esteja no patamar de um Tchekov, de um Tolstói, né? E quantas pessoas sabem disso na cidade? Então, o nosso desafio é tornar esse instituto, ele já é, durante 20 anos ele fez atividades e eventos que foram fundamentais para a divulgação e a preservação do nome do nosso grande capitão Simões. Mas essa é uma tarefa permanente, porque há 30 anos, como dizia o filósofo Schopenhauer, a cada 30 anos uma nova geração entra no mundo, e essa geração precisa de professores, precisa de mestres que lhe ensinem aquilo que é bom, que ensinem aquilo que tem valor. Então nós precisamos formar professores, e uma das coisas que eu quero fazer, no próximo ano, a partir de março, nós teremos um curso permanente sobre a vida e obra de Simões Lopes. Nós queremos fazer um curso de literatura rio-grandense, um curso de latim, curso de grego, queremos trazer cultura clássica, porque o clássico não é clássico porque é algo do passado, mas porque são instrumentos e ferramentas eficientes que ao longo da história construíram a civilização do conhecimento e do saber. E nós temos que fazer isso com todos aqueles que compreendem essa importância. E por fim, eu quero dizer que isso não vai ser realizado se não tiver o apoio de todas as pessoas que compreendem essa realidade, porque o Instituto ele não tem condições de existir se não tiver uma ampla participação de todos. Então eu convido a todos a participarem também. Por fim, para terminar, eu quero fazer uma homenagem especial ao Dr. Carlos, porque o Dr. Carlos esteve à frente do Instituto num dos piores momentos que todo o Brasil passou, que foi a pandemia. Na pandemia, ela foi dramática. Ela acabou com vários empreendimentos, um esvaziamento, e o Dr. Carlos, naqueles piores momentos onde não existia nada, ele segurou a tocha do Instituto Simões Lopes, como já tinha feito, e graças ao Dr. Carlos, essa casa foi descoberta, e hoje é a melhor biografia de Simões. Claro que nós temos o Dr. Carlos Reverbel e temos um complemento da biografia que o Dr. Carlos fez de anos de estudo, e o Dr. Carlos, ele representa aqui o espírito simoniano.
E eu acredito que todos têm esse espírito simoniano pelo fato de admirarmos essa referência de cidadão que foi Simões. Nós somos um pouco de Simões. Todos temos que ter Simões. Eu sempre digo aos meus alunos, nós temos sempre referências daquilo que nós admiramos. Nós temos que admirar os nossos melhores. Nós temos que admirar aqueles que construíram os pilares daquilo que existe de melhor que a humanidade construiu. E essas pessoas são especiais. Em espanhol se diz os nossos maiores. Eles são os nossos maiores da unidade, são os nossos maiores daquilo que eles aportam e deixam para a eternidade. Então, sempre no final, nós temos o aplauso da fala, né? Eu queria que nós fizéssemos uma salva de palmas para o Dr. Carlos. Não mereço nada disso que o presidente falou. Sou apenas uma pessoa esforçada que fiz o que me cabia fazer. Eu quero fazer um registro que se impõe nesse momento. Eu estou concluindo um ciclo de 4 anos aqui na presidência da entidade. Mas não posso deixar de falar nos diretores que me antecederam. Quero fazer uma homenagem à professora Paula Mascarenhas, que foi a nossa primeira presidente, ao José Henrique Pires, que também presidiu a entidade, e o doutor Antônio Carlos Maza Leite, que foi nosso presidente por 9 anos. E, na verdade, ele é que enfrentou a maior parte do período negro esse da pandemia, né? Quando eu assumi, já estava se esvaindo essa tragédia. E não posso deixar de fazer referência à Paula, ao Henrique e ao Antônio Carlos, que está presente, e a quem eu solicito uma salva de palmas. E para encerrar, eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que estão presentes, né? E que, inclusive, receberão os prêmios a eles devidos, EMED, Irmãos Uivo, né? Que, na verdade, também são sucessores de antigos patrocinadores, porque esta sequência, essa transmissão é absolutamente imprescindível para que essa casa não termine. A manutenção da casa depende, sim, desses recursos que nos mantém. Bom, e gostaria de fazer, para encerrar agora sim, uma homenagem especial ao nosso decano, o nosso presidente, o nosso diretor de honra, que é o professor Mário Matos, que está aqui presente. Centenário Mário Matos! Vamos então entregar o certificado de honra ao mérito ao Mário Matos. E seguimos. Então, agradecer primeiro ao seu Carlos pela dedicação e legado frente ao Instituto nesses últimos anos. Também desejar ao seu Paulo sucesso nesse novo desafio. Eu vou convidar agora toda a diretoria para se posicionar à frente para uma foto oficial. Aqui, na frente.
diretoria ela ficou composta pelo presidente, o senhor Paulo Lisandro Amaral Marques, o vice-presidente, Carlos Francisco Sica Diniz, o primeiro secretário, Paulo Luiz Pencarinha de Moraes, o segundo secretário, Mataus Gonçalves, o primeiro tesoureiro, Francisco de Paula Birbudes Guedes, o segundo tesoureiro, João Manuel Pereira. Então, vamos dar sequência essa noite com a tradicional entrega do prêmio 300 Onças. Essa honraria, que é inspirada em um dos mais célebres contos do nosso patrono, que fala sobre o valor do caráter e da palavra. Reconhece personalidades e instituições que contribuem de forma inestimável para a preservação e difusão da cultura em nossa região. O prêmio é simbolizado por uma moeda, e ao todo serão entregues 300 em uma justa referência ao ponto que lhe dá nome. Nossa primeira homenagem da noite será entregue à empresa Biscoitos Zezé. Para receber a comenda, convidamos o senhor José Francisco Ruivo. E para fazer a entrega, convidamos o primeiro secretário do Instituto, o senhor Paulo Luiz Pencarinha de Moraes. Além de papel fundamental como gestora de empregos e pilar da economia local, a Biscoitos Zezé demonstra um profundo compromisso com a terra onde floresceu. E é com grande satisfação que destacamos como uma valiosa parceira do Instituto, uma empresa que compreende que o desenvolvimento de uma comunidade também se mede pelo seu apoio à cultura e preservação da história. Boa noite a todos. Boa noite. Muita honra que recebo nesse momento essa homenagem. É uma honraria extremamente significante para a nossa cultura, de uma obra que lida no Brasil e no mundo inteiro, 300 Onças, de um escritor tão famoso e que é da nossa terra, né? Gente nossa. Agradeço ao Dr. Carlos Sica Diniz, Dr. José Luiz Maravos Cavaleiro Leite, presidentes, respectivamente, da instituição e do conselho, de me colocar nesse momento agora aqui. Né? Não sou muito de falar, falo estritamente necessário, mas me botaram nessa tarefa, mas de suma importância para mim, ainda mais que numa data tão importante que é os 20 anos do Instituto. E se não bastasse isso também, junto à Unimed, representado pelo Dr. Homero Glauc, Homero Glauc, e o Dr. Maurício também, Global, e o escritor, compositor e cantor Vitor Lamil, que está representado hoje aqui, né? Então é isso aí. Mais uma vez agradeço, muito obrigado. Não sei se merece tanto. A segunda instituição homenageada dessa noite é a Unimed Pelotas. Convidamos para receber a honraria o presidente, Dr. Maurício Goldman Júnior, e para fazer a entrega da comenda, convidamos o vice-presidente, Sr. Carlos Sica Diniz. Ao longo de 2 décadas de história, a instituição consolidou-se não apenas como uma referência em saúde, mas como uma parceira fundamental de longa data do Instituto João Simões Lopes Neto. A Unimed Pelotas tem sido apoiadora constante de nossos projetos, demonstrando na prática que a responsabilidade social está no centro de sua atuação. Foi inclusive por iniciativa da Unimed que hoje celebramos os 20 anos dessa casa. Bom, então algumas palavras, poucas. Represento todos os cooperados da Unimed Pelotas aqui. Então esse prêmio vai para a nossa cooperativa. E desde o começo da nossa gestão, a gente tem como norte o apoio à cultura da nossa cidade. Então a gente tem que valorizar o que é nosso e o apoio e o fortalecimento de políticas voltadas à saúde. Então, nada mais justo do que a gente patrocinar e a gente fomentar um instituto com a história de uma pessoa com tanto renome e a gente, às vezes, a gente valoriza pouco o que é nosso, né? Então, acho que esse foi um dos primeiros patrocínios que chegou para nós para renovar e a gente discutiu na diretoria, bom, como a gente não vai seguir fomentando a cultura da cidade e o nome do João Simões Lopes Neto. Então, era mais ou menos isso. Obrigado a todos.
nosso último homenageado da noite é o ilustre pelotense, músico e escritor Vitor Ramil. A sua obra leva o nome da nossa terra para o mundo. E ainda que a sua agenda impeça de estar conosco presencialmente, sua arte e legado se fazem presentes. Para receber a honraria em seu nome, convidamos o senhor Luiz Rubira. E para fazer a entrega, convidamos o presidente do Instituto, o senhor Paulo Lisandro Marques. Vitor Ramil nos presenteou com a estética do frio, o conceito que deu voz e pensamento à nossa identidade sulista. Em suas canções e livros, ele provou que a arte é mais potente, é aquela que, sendo profundamente local, alcança o universal. Bem, agora eu tenho 2 moedas, não sei se essa vai chegar no Vitor, mas vou fazer um esforço para não se perder no caminho. Eu recebi também já. Eu queria aproveitar o momento porque essa semana foi meu pai num procedimento cirúrgico na Unimed. Ele foi muito bem tratado, né? E depois, quando ele estava em recuperação, veio um pacotinho dos biscoitos Zezé. Então, obrigado por estar aqui com vocês nesse momento. Então, estou representando o Vitor Ramil. E eu vou ler para vocês uma página, tá, do livro dele, Satolep, que eu creio que será bem oportuno. Uma leitura dinâmica. Então, Satolep se passa em Satolep, que é Pelotas, né? Alguém que tem 30 anos de idade volta do centro do país, de forma anônima, começa a caminhar pela cidade, né, vai reconhecendo seus lugares. E aí, num determinado momento, ele entra no Café Aquários, esse personagem, né? E ele senta, e aí tem um vidro ali do Café Aquários, ele escreve o nome dele, e do lado de fora vem passando João Simões Lopes Neto. E esse personagem dentro do café, ele dá uma bafejada no vidro, então o Simões entende que, ao escrever, né, está do lado de lá que está querendo falar com ele. O Simões entra, e eles vão ter um diálogo, tá? Verdade, parte do diálogo entre os dois, entre esse que está chegando em Pelotas aos 30 anos de uma crise existencial e o Simões fala o seguinte: acho que muitos me veem como um sujeito sem sorte. Em dado momento eu mesmo me vi assim. Hoje em dia penso diferente. Não posso me considerar um sortudo. A experiência se encarregou de mostrar-me meus próprios erros, que foram muitos. Mas estou seguro de que cada malogro na vida prática representou um pequeno triunfo em outras instâncias do viver. Nunca me afastei muito tempo daqui, e disso não me arrependo. Nasci em uma estância nos arredores, e nela vivi minha meninice, até trocar os vastos campos silenciosos por este aglomerado humano, solitário, erguido num sítio de feições mesopotâmicas, como que aprisionado pelo canal de São Gonçalo e cercado de arroios e correntes de água, que no inverno se derramam por todos os lados, formando uma verdadeira Polinésia. E que no verão se recolhem aos alvéolos e dão à cidade a serena placidez de uma vasta ilha que se houvesse formado por adesão de centenas de outras. Depois de vir para cá, nunca mais voltei a viver no campo, nem quando herdei parte das terras. Pelotas, onde vivo, em um quarto emprestado, onde extraviei meus sonhos, onde tive meus negócios arruinados, onde publiquei tolos triolés e facécias dispensáveis. Também me recebeu abrindo-me seus caminhos de pedra, confiei nela e ela nunca mentiu para mim. Minha alma industriosa e volúvel meteu-se na Guarda Nacional com patente de capitão, sem nunca sentir o cheiro de pólvora. Na criação e cevadouro de porcos, a cuja carne nessa terra de gado bovino ninguém quis se afeiçoar. Em uma companhia de destilação de álcool que logo se evaporou. Um gigantesco projeto de sanear, canalizar e urbanizar o arroio Santa Bárbara, que nunca saiu das pequenas dimensões na folha de papel. Na fábrica dos premiados fumos e cigarros, marca Diabo, que o tinhoso fumou. No remédio tabacina, soberano antiparasitário para animais e plantas, do qual os carrapatos adquiriram a totalidade das ações. No café cruzeiro, de pureza nunca desmentida, mas de grãos que, tal qual o seu aroma, dissiparam-se no ar. Em uma agência de mensageiros que nunca me trouxe as melhores notícias. Então esse é Simões Lopes Neto do Vitor Ramil. Então muito obrigado
Em nome de Vitor Ramil e da sua família, que nesse fim de semana estarão representando a Casa Ramil em Porto Alegre, e ao Instituto e ao seu novo presidente. Coroando a nossa noite, né, nós estamos celebrando os 20 anos do Instituto. E representando o município de Pelotas, eu vou convidar agora o secretário de Turismo, Danilo Rodrigues, para a entrega de uma homenagem simoniana, que celebra essas 2 décadas de história da nossa instituição. Encerramos a parte solene da nossa cerimônia, uma noite que nos permitiu honrar nosso passado, celebrar nosso presente e vislumbrar um futuro promissor. A história do Instituto João Simões Lopes Neto é escrita por muitas mãos e a presença de todos aqui hoje reafirma a força da nossa comunidade. Agradecemos imensamente a todos pela presença e convidamos agora para o coquetel de confraternização que vai ser servido na sala ao lado. Tenham todos uma excelente noite e vida longa ao Instituto João Simões Lopes Neto. TV Com Pelotas, agora com o presidente Carlos Sica, presidente que se afasta nesse momento, transferiu o cargo. São 20 anos de Instituto, presidente. Sim. São 20 anos, não propriamente do Instituto, mas da inauguração da casa. O Instituto foi fundado alguns meses antes e a casa foi entregue ao público no dia 5 de dezembro exatamente de 2005. Há 20 anos. 20 anos. Essa emoção de entregar esse legado, esse trabalho que o senhor deixa? Bom, na verdade, eu cumpri uma missão, nada mais do que isso. O meu objetivo sempre foi o de dar continuidade ao que já estava feito pelos anteriores administradores. Enfrentamos um período difícil, né? Tivemos pandemia, tivemos enchente, o Instituto esteve fechado por algum tempo, mas a gente conseguiu repor as coisas nos seus devidos lugares. Eu reputo que o ponto mais importante, acho, e que me deixa absolutamente tranquilo quanto ao cumprimento da minha missão, foi o de que a casa retomasse as suas atividades no período pós-pandemia, as atividades culturais, sem nenhuma interrupção. Organizamos a biblioteca do Instituto, o acervo existia, já estava quase que totalmente catalogado, mas nós demos continuidade a isso, computadorizamos a biblioteca, os títulos todos. Hoje, a nossa ideia sempre foi a de transformar o Instituto Simões Lopes Neto num centro de estudos simonianos. E para isso nós temos o nosso acervo à disposição de quem quiser fazer qualquer pesquisa relacionada à vida e à obra de Simões Lopes Neto. Nós temos aqui condições de proporcionar um trabalho bom a quem quer que seja. Muito obrigado. TV Com agradece essa entrevista exclusiva com o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro, com o Dr. Homer Klauck, que é diretor. Ele vai falar para nós um pouco desses 20 anos e da empresa que ele representa aqui hoje. Boa noite a todos, é um prazer grande falar com o TV Com, estar aqui nesse momento no Instituto João Simões Lopes Neto, que através de uma medida parlamentar do nosso querido e saudoso deputado e prefeito Bernardo Lavo de Souza, né, conseguiu retomar essa casa, e o Instituto hoje, nesse dia, está fazendo 20 anos dessa retomada. E nós da Unimed Pelotas estamos muito faceiros em receber o prêmio 300 onças, porque João Simões Lopes Neto é o guardião da nossa cultura,
tá? E a gente tem o maior orgulho de poder apoiar. A gente apoia mensalmente o Instituto há muitos anos. A gente tem outras situações que a gente apoia a comunidade e eu acho que é esse o nosso dever. Nós somos uma instituição de saúde, a gente preserva a vida, preserva a saúde e a gente tem que também apoiar e preservar a cultura da região. Doutor, curiosidade, qual é a diretoria que o senhor ocupa nesse momento na Unimed? Mercado e marketing, com muito prazer e orgulho. E a gente tenta sempre colocar a Unimed presente nos grandes eventos da cidade. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. TV Com agradece. Bom trabalho. TV Com Pelotas agora com o doutor Maurício, que representa aqui a Unimed, que recebeu agora uma das 300 onças. Prazer, TV Com Pelotas. Bom, agradeço em nome de todos os cooperados da Unimed Pelotas. Esse é um prêmio que eu acho que ratifica e parabeniza o nosso trabalho que a gente faz com a sociedade. A gente tenta buscar a cultura, então valorizar as pessoas que são daqui, a nossa atividade local e também, junto, que é o objetivo da Unimed, né, a saúde. Então, a nossa gestão da Unimed, da cooperativa, a gente tenta focar no que é nosso, que é daqui, e aspectos relacionados à saúde. Então, a gente tem... E claro que não deixando de pensar o lado do cooperado, que é o objetivo da cooperativa. Sobra esse espaço aí para contribuir socialmente com a cidade? Sobra, e aí é um dos nortes que a gente tem, assim, a gente, como eu falei um pouco tempo atrás, assim, o patrocínio do Instituto Simões Lopes foi o primeiro que chegou nas minhas mãos, né, e obviamente a gente aceitou de prontidão. A gente tem que valorizar o que é daqui. Eu acho que a gente pode fazer programas de trazer os médicos aqui para dentro, os nossos cooperados aqui para dentro e fomentar a nossa cultura, que é sensacional. Muito obrigado, TV Com agradece a entrevista. Obrigado. Parabéns pela homenagem. Obrigado. TV Com já com um dos homenageados da noite, representando o Vitor Ramil, o senhor Luiz Rubira, que já está com uma das onças aqui. Bem, parabéns. Exatamente. O Vitor Ramil não pôde estar presente hoje, né? Ele teve essa semana um show em Rio Grande, na FURG, e agora está indo para Porto Alegre para a Casa Ramil. Então, na medida em que eu fui alguém que escreveu uma obra sobre ele, né? Ele me telefonou e pediu para eu vir representá-lo, então foi com grande alegria que eu pude hoje estar aqui. Vocês conhecem bem a obra de Vitor Ramil. Ele escreveu alguns livros que se passam em Pelotas, como, por exemplo, Pecode, uma das suas primeiras obras lá nos anos 90. E depois o Satolep, que é esse que eu trouxe aqui, fiz uma leitura de um trecho do Satolep, né? Exatamente. Ele escreveu também A Primavera da Pontuação, que daí é uma história que se passa em outro lugar, mas as suas músicas sempre dizem muito respeito à própria música Satolep, do segundo disco dele. E a maior parte dos seus discos sempre tem alguma referência à própria cidade de Pelotas. Então, uma alegria, e vou transmitir para ele, então, que é uma das 300 onças, né? E realmente é uma moeda muito bonita. Eu tive a oportunidade de ganhar no ano anterior. Você já recebeu, né? Já recebi, porque eu também faço estudos. Foi homenageado. Também faço estudos sobre Simões. Mas o Vitor vai ficar realmente muito contente e levarei em mãos para entregar para ele. Então, muito obrigado, né? Nós agradecemos a entrevista, nossos parabéns ao senhor também, senhor Rubira, e também ao Vitor. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui, né, acompanhando tudo. Muito obrigado. Parabéns. Prazer. TV Com Pelotas, com o Fábio Ruivo, mais um dia de homenagens, 20 anos do Instituto Simões Lopes e também ano de aniversário da Zezé. Nós recebemos há pouco uma homenagem no mesmo dia na Câmara de Vereadores e hoje aqui a Zezé é homenageada. Muito boa noite a todos os telespectadores. Para nós realmente hoje foi uma homenagem muito significativa. A nossa empresa, antes de mais nada,
nasceu em Pelotas, cresceu em Pelotas e até hoje tem na cidade de Pelotas um dos seus mercados mais importantes e um consumidor que não só nos consome, mas que vende a nossa marca, um consumidor que admira a nossa empresa. Fidelizou. Extremamente fiel e que fideliza outros clientes, outros consumidores. Então a gente tem uma gratidão muito grande por Pelotas. E realmente somos pessoas, toda a família, nós somos uma família que ama Pelotas. Meu pai, meus tios, hoje meus primos, agora os nossos filhos, todos nasceram, estudaram, ficaram em Pelotas, até hoje estão todos aqui. E a gente acreditou e seguiu investindo nessa cidade. Eu acho que Pelotas, por um tempo, depois que houve aquela crise na questão da indústria de conservas, eu acho que Pelotas perdeu um pouco de autoestima, não? Enquanto prospecção econômica, enquanto cidade de pujança econômica. E acho que, de certa forma, houve um vitimismo nosso às vezes. E Pelotas é uma cidade espetacular para se investir. A gente tem boa logística, hoje tem um aeroporto que nos liga direto a São Paulo, uma BR duplicada, proximidade com o porto, uma cidade plana, boa de se viver, uma cidade segura. Então eu sou um entusiasta de Pelotas e vendo muito a nossa cidade. E o que a gente pode dizer, eventualmente, para as pessoas me perguntam, vocês vão sair de Pelotas? A gente tem planos de expansão sim para a nossa empresa, inclusive essa semana a gente está discutindo planejamento estratégico para os próximos anos. E talvez se pense numa unidade fora de Pelotas, mas nunca deixar de estar em Pelotas. Isso é uma afirmação que a Biscoito pode fazer, é que jamais deixará de ser pelotense e estar em Pelotas. E esse prêmio especialmente, Pelotas, antes de mais nada, é uma cidade que teve toda a sua opulência naquele período áureo das charqueadas, e é uma cidade que respira, que vende muita cultura. Então Pelotas é a cara da cultura. E João Simões Lopes Neto, o maior baluarte da cultura pelotense. Então a gente estar hoje na casa de João Simões Lopes Neto, no Instituto João Simões Lopes, e receber uma homenagem da relevância do 300 Onças, realmente é um motivo de muito orgulho, nos alegra muito e só temos a agradecer, parabenizar o Dr. Diniz, agora desejar sorte para o Paulo na sua gestão e que Simões Lopes cada vez mais seja valorizado, procurado e conhecido, especialmente pelo pelotense. É verdade. Obrigado pela entrevista. Sucesso. Eu queria que o senhor lembrasse quantos anos a Zezé está fazendo, que está sendo homenageada esse ano também, né? A nossa empresa faz 58 anos, dia 1º de março. Então estamos rumo aos 60 anos. Rumo aos 60. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima. Muito obrigado. Para esse lado. Só vem um pouquinho mais para frente. Aí, agora sim. Sorrisão, mais uma. Mantém assim. Olha, conversando com o Fábio Ruivo, agora vamos conversar com o pai, com o fundador, com esse senhor que foi homenageado e usou um pouco ali do microfone para falar dessa homenagem. Prazer. Prazer. Para mim, como eu disse, é uma honraria muito grande, né? Por vários motivos. Por receber esses 300 Onças, que é de uma obra fantástica de um escritor nosso aqui, que tem uma repercussão a nível nacional e mundial, como eu estava falando ali, ó. E ser citado pelo presidente que passou agora, Dr. Carlos Diniz, Dr. José Luiz Marasco também, Cavaleiro Leite, indicaram aí a minha pessoa representando a nossa empresa, Biscoito Zezé. Para mim me enche de orgulho, né? Acho que para mim, para os nossos funcionários também, que tem alguns representando, e é por isso aí. Rumo aos 60 anos. Sem dúvida. Fazemos agora em março, dia 1º de março, 58 anos. Já está perto de 60. Eu espero chegar lá também, né? Eu estou com 79 anos, mas estou muito bem, graças a Deus. E vamos tocar. Estava falando agora, e paralelo a tudo isso, muitas perspectivas também, não é? Como eu te comentei, a gente tem planos de expansão para a empresa. A gente, claro, precisa expandir, pensar em novos mercados, mas o que a gente sempre fala internamente é que o mercado de Pelotas tem que ser sempre muito cuidado, com carinho, com dedicação, porque graças a Pelotas, graças ao entorno da nossa cidade, graças ao nosso povo, é que a empresa pôde chegar onde está hoje. Nascemos aqui, né? Nascemos aqui em Pelotas, somos orgulho disso, de muito tempo, e procuramos representá-lo pelo melhor possível. Como o Fábio falou, nós temos projetos de ampliação, de melhorar e tudo, geração de mais empregos. E a gente procura sempre fazer a parte social também, né? Social e
de paralelo e ajudar também as entidades quando é possível. Sempre se faz isso. Olha, meu pai foi oficial de náutica da Marinha Mercante e tu falava do porto. Acho que é fato, né? Tem que aumentar o calado do porto. Ele precisa melhorar porque eu acho que é o transporte, ainda é o transporte mais barato do país, não é? E isso vem de encontro aí, quando se fala em expansão, o transporte está no caminho. Sem dúvida alguma. Sempre quando se fala em transporte também, otimizar, né? Diminuir custos aí, porque isso aí representa muito no produto final depois. Né? Para expansão, né, Fábio? Eu acho que aí envolve um pouco mais de estrutura do próprio país, né? De repensar modais logísticos, de saber canalizar investimento da forma correta. Então, mas a gente acredita e a gente sabe que o potencial existe. Então o empresário é sempre um otimista e é sempre uma pessoa que acha que vai dar. Então a gente tem que seguir apostando, acreditando, porque saindo um pouco da nossa região e indo bem mais longe, eu acho que o nosso país é um país fantástico. Não tem nada igual no mundo, ninguém tem o potencial que o Brasil tem, a riqueza que tem, a capacidade de criar N modais logísticos, de ter a riqueza que tem no seu solo, a abundância de água, como o próprio nosso presidente novo agora o Paulo, né? Pelotas é uma cidade rica em todos os sentidos e de uma abundância de águas que o próprio Simões Lopes comentava nos seus contos, né? Que Pelotas era como se fosse uma ilha, né? Então a gente tem muita riqueza, basta acreditar e eu acho que tem inteligência suficiente para explorar isso. Olha, eu vou encerrar essa entrevista só fazendo mais um registro da preocupação com o social de uma empresa que eu não tenho dúvida, como tantos empresários, pagam muitos impostos para continuar gerando emprego, para continuar dando qualidade de vida para muitas pessoas. Agora há pouco sabemos que alguns já estão tendo oportunidade de se aposentar e são raras as empresas que oferecem isso. Então, em nome da TV Com, também agradecemos toda essa preocupação com o social, que é tão importante, né? O lazer, a saúde e o entretenimento, enfim, é importante para a comunidade e eu quero parabenizar por essa preocupação que a sua empresa sempre teve. Bem, muito obrigado e nós estamos sempre à disposição. Quando quiser nos entrevistar ou, enfim, qualquer outra coisa, está à disposição. Bom, nós temos o interesse de visitar a sua empresa lá e mostrar para o público. Será um prazer recebê-los. Vamos combinar. Combinado. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. TV Com Pelotas, agora conversando com a professora Ângela Trepton, que está aqui presente nos 20 anos, né, do Instituto Simões Lopes, com entregas de homenagens, enfim, e ela que é presidente da Academia Sul-Brasileira de Letras e também do Instituto de Cultura Francisco Lobo da Costa. Francisco Lobo da Costa. Bem-vinda, professora. Prazer em entrevistar aqui. Prazer, um prazer é todo meu. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E ainda mais falando de literatura, que é a minha área. Pois é, são 20 anos de instituto, né? Sim. Contando uma história secular. Sim, sim. E eu sempre falo, né, como eu sou presidente do Instituto Francisco Lobo da Costa, os dois ícones de Pelotas são, claro, o Francisco Lobo da Costa, que é mais antigo, inclusive, que o João Simões Lopes Neto. Mas são os dois. É o Francisco Lobo da Costa e o João Simões Lopes Neto. Esses são os dois ícones pelotenses na literatura. Estão preservados aí graças a vocês, o trabalho que vocês, né, sem esse trabalho, como que essa nova geração saberia? Ah, isso é verdade. Nós temos como objetivo no Instituto e também na Academia Sul-Brasileira de Letras a preservação, né, daquilo que já foi, né, da história da literatura, das obras literárias. Inclusive há algumas obras inéditas que eu, como pesquisadora, e o nosso grupo do Instituto e da Academia já estamos encontrando. Eu tive um grande amigo pesquisador que foi o Luiz Borges, né? O Luiz Borges, felizmente, nos deixou muito cedo, né? E nós estaríamos fazendo várias biografias
com as coisas que nós encontramos nos periódicos pelotenses. É muito importante, é enriquecedor, né? A Biblioteca Pública de Pelotas, que é uma maravilha, agora infelizmente está parada. Mas esperamos que logo volte. Logo abra as portas. Realmente abra. Nós temos uma presidente muito ativa, que é a doutora Lizarbe Crespo, que é muito boa, e lá é o berço de vários dos nossos queridos autores pelotenses. Francisco Lobo da Costa praticamente vivia na biblioteca desde jovem. Ele publicou aos 12 anos já um poema. E a diferença do Francisco Lobo da Costa para o João Simões Lopes Neto realmente são 12 anos. Quando o Lobo tinha 12 anos, em 1865, nascia o João Simões Lopes Neto. Então, mas eles se encontraram, não eram assim, porque o João Simões Lopes Neto, ele tinha uma outra forma de literatura, né? Mais regionalismo, o Lobo também foi, mas ambos, eles lutavam pelo mesmo ideal, né? Que era a literatura, a educação, né? Daqui, da cidade de Pelotas e sua região. Olha só, que fantástico. Falamos aqui com a professora Ângela de dois personagens, dois cidadãos pelotenses importantíssimos. Falamos deles, e a professora fala com uma propriedade como se fosse ontem, mas são mais de 100 anos. Sim, sim. O Francisco Lobo da Costa já nos deixou em 1888. E o João Simões Lopes Neto viveu mais um pouquinho também, era mais moço. Morreu em 1916. Então, mas estão eternizados, graças às obras dessas pessoas, como a professora. Professora, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço e gostaria que tu também divulgasse os nossos contextos, tanto da Academia Sul-Brasileira de Letras, que ela engloba três estados, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e Paraná, e quanto também do Instituto Francisco Lobo da Costa, que é de Pelotas, né, nascido aqui, mas que também já tem vários círculos fora da cidade, inclusive no exterior, no Uruguai, etc. Olha, para a TV Com é um prazer, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. TV Com Pelotas, 20 anos de Instituto Simões Lopes, coquetel, posse na nova diretoria, homenagens, inclusive homenagem que também o Instituto recebeu do secretário de Turismo, Danilo Rodrigues. Bem-vindo mais uma vez à TV Com. Muito obrigado, Flávio. Prazer estar falando contigo. Uma boa noite a quem está nos assistindo. Aqui o Instituto tem uma importância fundamental para a cidade de Pelotas. O Simões Lopes é o ícone que a gente sim deve valorizar em qualquer momento, é atemporal, né? E o Instituto traz este ponto como um objetivo também para essa valorização. E a posse da nova diretoria e o novo presidente deixou bem claro e que ações conjuntas podem sim ser feitas aqui e tem esse caráter também de a responsabilidade que o próprio Instituto tem em trazer a formação, a qualificação, ter esse cunho educativo que é muito importante. Então, o presente que a gente trouxe é justamente este projeto que nós apresentamos para o atual presidente, o seu Paulo, de resgate da figura do Simões Lopes, mas agora como um personagem neste mundo atual, onde ele levanta do banco da praça, e através de uma história em quadrinhos, apresenta como um legítimo guia de turismo, apresenta a cidade de Pelotas a quem nos visita, apresenta a cidade de Pelotas a quem assim quer conhecê-la. Parabéns pela ideia. Muitas pessoas sentaram ali sem saber quem era, né? As pessoas, os turistas sentam ali, mas agora vão ficar sabendo muito mais dessa história.
é a Secretaria de Turismo fazendo inovação, é isso? Na verdade, é se fazer valer das coisas que a gente tem aqui, usando um pouco da criatividade, mas entendendo que a nossa cultura é riquíssima. O que cabe a gente dar o devido valor e usar dessas características que temos, né, e a criatividade é uma delas, para que a gente possa impactar as pessoas. Esse impacto a gente entende que ele tem um caráter formativo. Então, é possível com que essa história invada as escolas no sentido de trazer o conhecimento, as pessoas entenderem quem é o Simões Lopes Neto e também fazer essa conexão do mundo em que o Simões Lopes não conheceu de fato, né, como se a gente quisesse trazer essa releitura e ele pudesse percorrer as ruas da cidade, percorrer o nosso patrimônio e ir apresentando, porque instiga também a nossa população, os nossos alunos e a quem nos visita a conhecer o que a gente tem de melhor. E Pelotas é rica em cultura, rica em histórias e a gente tem o dever de apresentar isso. Muito bem. Nosso secretário de Turismo de Pelotas, Danilo Rodrigues, muito obrigado pela entrevista que o senhor concedeu à TV Com Pelotas, canal 14 da NET e da Claro. Muito obrigado, Flávio. Sucesso à TV Com e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Noite de posse da nova diretoria do Instituto Simões Lopes, coquetel, homenagens e a presença do nosso mestre Cleiton Rocha participando desse evento, sempre participando de eventos como esse. TV Com, prazer em recebê-lo. E querido Flávio, boa noite. Eu sou muito apegado a essa casa aqui, sei bem da história dela. Quando o Theo Bonove abriu mão da construção de um prédio aqui, de um edifício, para que fosse a base do Instituto João Simões Lopes Neto, por conta desse nome também, idealizei o aeroporto internacional com o nome do João Simões Lopes Neto. Sou grande amigo do Carlos Francisco Sica Diniz, que é inclusive um dos comentaristas do debate 13 horas. E hoje estou aqui para homenagear o Unimed, o Vitor Ramil e o seu Zezé. O seu Zezé é um símbolo dessa cidade. O seu Zezé é uma marca de Pelotas, é uma das pessoas que mais divulgam o nome de Pelotas, propagam o nome de Pelotas, com a linha Zezé, que não se limita ao Rio Grande do Sul, que atinge outros estados. Tem projetos de extensão. Que é respeitadíssima, essa marca é respeitadíssima, os famosos biscoitos Zezé. Toda a linha Zezé, que não se limita a biscoitos, não se limita, tem muito mais atrações na sua oferta. Então, me sinto muito honrado de estar aqui. O prêmio foi honroso, me deixou muito contente, porque, na verdade, eu atribuo isso tudo, digamos, em sinais de afeto pelo 13 Horas. Dessas homenagens que são prestadas à minha pessoa, na verdade, são prestadas ao 13 Horas, aos seus 35 colaboradores, a essa história de 47 anos, né? Estamos completando e chegaremos aos 48, se Deus quiser, em 6 de novembro de 2026. Se bem que está muito longe, né? O ano 2026 está muito distante ainda, muito distante. As várias muito longe que acontecem. Está muito longe. Estamos em 2025, vai custar passar. Vai custar, parece que vai custar. Eu estava falando agora há pouco com a professora Angela Trepton e olha que curiosidade, estava falando também sobre Lobo da Costa. Nós falamos sobre Lobo da Costa, sobre João Simões Lopes. Olha que bonito. Já faz mais de 100 anos que eles estão em outro espaço e a história está sendo contada e falada neles. É como se fosse ontem. E muito bem contada. Olha aqui, ó, o poeta da sarjeta, né? Que coisa linda a história. Eu recebi também o prêmio Lobo da Costa, que me foi oferecido também há 2 ou 3 anos, né? Leio muito sobre o Lobo da Costa. Um homem apaixonado, né? Um poeta extraordinário, uma marca histórica da cidade de Pelotas, que precisa, digamos assim, merece uma divulgação maior. Eu percebo o empenho da Ângela em fazê-lo, né? Mas precisa-se do apoio das empresas, das pessoas que o admiram, né? É a história de Pelotas. Uma história de uma cidade bem antiga, diga-se de passagem, né? Pessoas importantíssimas. E o 13 Horas chegando aí a mais um aniversário. Falta um ano, mas já está caminhando para mais um aniversário. Isso mesmo. 48, caminhando para os 48.
Depois mais 2 e os 50. Se Deus Maravilha. quiser. Não sei se chegaremos lá, mas vamos tentar. Se Deus quiser. Zezé está com 58, caminhando para 60 também daqui um pouco. TV Com Pelotas, Canal 14, a gente teve a satisfação de estar aqui presente hoje, encerrando essa programação com a entrevista do mestre Cleiton Rocha.